Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai começar aqui a nossa segunda aula síncrona de matemática financeira. A gente vai resolver alguns exercícios, né, que vão cair na segunda prova, na segunda avaliação, que a gente vai falar um pouquinho sobre todos os capítulos, tá? Desde a unidade 9 até a unidade 16. A gente procurou selecionar exercícios diferentes dos exercícios que a gente resolveu no semestre passado, porque o vídeo do semestre passado também está disponível para vocês. Então, esse vídeo aqui contém novidades, né? Outros exercícios para auxiliar para as provas presenciais, tá? Eu sou a professora Denise, eu sou a responsável pela disciplina de matemática financeira. Eu vou começar aqui a aula, e depois todos os mediadores de matemática financeira estão aqui comigo, então todos vão falar um pouquinho. Eu coloquei aqui as salas, né, que cada professor é responsável, então vocês também vão ter a oportunidade de conhecer cada mediador um pouquinho, tá bom? Então a gente vai dar andamento, e vamos começar então pela unidade 9, tá? Do momento da verdade, a análise de projetos. E aí, assim, cada mediador vai falar um pouquinho sobre uma unidade e a gente faz uma revisão geral com vocês. É interessante também que vocês assistam o vídeo do semestre anterior, porque tem exercícios diferentes que a gente resolveu, tá bom? Aí complementa para o estudo da prova. Pessoal, eu selecionei, então, dois exercícios da unidade 9, tá? O primeiro que eu selecionei foi o exercício 3. O exercício 3, ele falava o seguinte: Tertuliano contraiu um empréstimo e comprometeu-se a pagar, ao final de 6 anos, o montante de R$ 200.000, onde se estipula uma taxa de juros de 8% ao ano. Após um tempo, ele propôs ao credor liquidar o empréstimo em duas parcelas iguais, respectivamente, 2 e 3 anos antes do prazo combinado. E aí a pergunta do exercício é: qual é o valor de cada uma das parcelas? Bom, então, inicialmente, o que eu grifei aqui, né, o que aconteceu inicialmente. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai trazer esse montante de R$ 2.000, né, que iria vencer em 6 anos para o presente, para a gente ver quanto, então, que foi o empréstimo que ele fez. Então, quando a gente faz isso, a gente pode jogar aqui na fórmula, né, para os juros compostos. O valor presente é o valor futuro, dividido por 1 mais i elevado a n. Então, a gente tem aqui a configuração da conta, né? O 200.000 dividido por 1 mais a taxa de juros foi 8% ao ano, então 0,08 elevado a 6, porque seria o final ali, ó, de 6 meses. Então, a gente traz esse valor para o presente, e aí a gente descobre que esse valor, o empréstimo, né, contraído foi de 126.000, aqui eu fiz separadamente, tá? 1 mais 0,08 elevado a 6 vai dar esse valor aqui inteirinho, coloquei separado, e então 200.000 dividido por todo esse valor aqui, a gente chega nesse resultado aqui, 126.000 e 33,92,54. Agora a gente vai para a segunda parte do exercício. Coloquei aqui também da onde que surgiu. Nessa aqui é a fórmula lá dos juros compostos, que está lá na unidade 3, na página 6. Bom, então o que acontece? Agora a gente tem que pegar esse valor, né, que a gente trouxe para o presente, que a dívida dele era de 200.000 em 6 anos. Então, a gente vai trazer esse valor, que a gente trouxe esse valor para o presente, e agora a gente vai recalcular para duas parcelas, transportando para hoje, né? Então, a gente vai chamar cada parcela de P. E aí, o que é importante a gente só observar aqui? Que ele fala o seguinte, que o Tertuliano, ele propôs ao credor liquidar o empréstimo em duas parcelas iguais, então eu vou chamar de P, o exercício chamou de P, mas a gente poderia chamar de qualquer letra, né? X, Y, desde que fossem as duas iguais. Respectivamente, 2 e 3 anos antes do prazo combinado. Então, eu montei aqui um esqueminha para a gente entender. Se o prazo combinado eram 6 anos, então, se eu estou liquidando 2 meses
desculpa, 2 anos e 3 anos antes do prazo combinado, então, olha, 2 anos antes do prazo combinado, ó, prazo combinado 6 anos, 2 anos antes, então significa que eu tenho um N igual a 4, tá? 2 anos antes eu estou lá no mês 4, e 3 anos antes eu estou lá no mês 3. Então, por isso que a gente vai usar os N's igual a 3 e N igual a 4. Tá certo? Então, aqui a gente tem o esqueminha, né? Então, o valor de 126.033,9254, que a gente calculou anteriormente. Aqui é o valor das duas parcelas, né? Que são iguais, que o exercício falou, dividido por 1 mais 0,08, que é a mesma taxa aqui ao ano, só que por que que eu escolhi aqui? É o mês 4, porque aqui eu voltei 2 anos, e aqui eu voltei 3 anos, por isso o N igual a 3. Então, para a gente resolver agora essa conta, eu fiz aqui passo a passo. Primeiro eu peguei o P, ele aparece o P duas vezes, né? Então, eu isolei o P está aqui fora. Coloquei ele em evidência aqui para fora, e aí a gente ficou com essa conta aqui. O que que a gente pode fazer aqui agora? Dessa linha para essa linha, eu fiz o seguinte, 1 dividido, abre parênteses, por 1,08, fecha parênteses, elevado a 4. Quando a gente aperta desse jeito na calculadora, ele já sai essa informação aqui. Coloquei todos os números, tá? Depois da vírgula. E a mesma coisa aqui, ó. 1 dividido, podemos até fazer direto, né? 1 dividido por 1,08 elevado a 3, e aí a gente chega nesse resultado aqui. Agora sim, a gente pode somar essas duas parcelas aqui e passar elas lá para o outro lado, dividindo. Aqui eu somei, ó, deu 1,528862093, e aí a gente passa esse valor para baixo aqui, e aí a gente consegue descobrir o valor da parcela. Então, qual é o valor de cada uma das parcelas? É o valor que está ali, né? 82.436,42509. Vou continuar aqui, então. Bom, o próximo exercício que eu separei foi o exercício 5, tá? O exercício 5, ele falava o seguinte, Brisabella, né, tem uma patente, e ela tem duas opções para vender essa patente, a opção A e a opção B. Na opção A, ela recebe R$ 20.000 imediatamente pela patente dela, e mais 20 prestações mensais de R$ 2.000 cada uma. E aí é para a gente considerar uma taxa mensal de 3% ao mês. Na segunda situação, ela recebe 2% sobre o valor da venda do produto da patente, que está prevista em 90.000 mensais, durante 36 meses. E esse valor ele vai ser corrigido mensalmente a taxa de 1,102% ao mês. Qual a opção mais interessante? Então, vamos analisar as duas opções separadamente. Para a gente iniciar ali na letra A, eu coloquei aqui para a gente relembrar a fórmula aqui das rendas postecipadas, tá? E a gente vai usar essa aqui, ela está lá na página, na UA09, na página 4, essa aqui, ó, que é o PV é igual ao PMT, vezes 1 mais I elevado a N, menos 1, dividido por I, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, vamos lá. Escrevi aqui o enunciado de novo e peguei a fórmula aqui para a gente entender. Então, a primeira opção é receber R$ 20.000 imediatamente e mais 20 prestações mensais de R$ 2.000 cada uma, considerando uma taxa de 3% ao mês. Então, se a gente colocar aqui nessa fórmula, a gente consegue descobrir qual seria, então, o valor presente, né? Trazendo isso para hoje. Opa, deixei. Esse aqui acho que não era para estar aqui, gente, desculpa. Então, aqui o 20.000, né, que a pessoa vai receber 20.000 imediatamente, e mais essa opção aqui do projeto, né? Então, as parcelas aqui são de R$ 22.000, cada uma tá aqui, que é o PMT. 1 mais I, o nosso I é 3%, então 0,03. 20 prestações, então o N é 20.
E aqui embaixo, né, só colocando os valores para o I, para a taxa, e para o N novamente. Então, resolvendo essa conta aqui, ó, primeiro eu fiz essa dentro do parênteses, 1,03 elevado a 20, vai dar esse resultado aqui, e aí a gente subtrai 1. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, 1 mais 0,03 elevado a 20, tá aqui, e aí agora eu vou multiplicar pelo 0,03, foi o próximo passo aqui. Então, o numerador aqui, eu subtraí, né, esse 1,8 e etc, menos 1, tá aqui, e esse aqui, a parte do denominador, eu multipliquei o 0,03 por este valor, então deu aqui. Agora, tanto faz aqui, né? Ou eu divido um pelo outro, ou eu posso multiplicar primeiro, agora não importa. Então, eu posso resolver. Aqui eu fiz a divisão, tá? Coloquei aqui o resultado, mas se vocês preferirem, pode multiplicar por 2.000 primeiro, o numerador, e depois dividir pelo denominador. E aí, por fim, a gente chega nessa multiplicação, multiplicando esse pelo 2.000. A gente chega aqui no 29.754,94, e aí eu chego ali num PV de 49.754,95, né, aproximadamente. Beleza, então essa vai ser a opção, quanto que ele vai receber se eu escolher a opção A, tá? Então agora vamos fazer novamente, vendo quanto que vai ser para a opção B. Então vamos lá. Então, a opção B é o seguinte, ele vai receber 2% sobre o valor de venda do produto da patente, que é previsto em R$ 90.000 mensais, durante 36 meses. E esse valor ele vai ser corrigido mensalmente a taxa de 1,102%. Mas qual que foi, gente, o valor da venda da patente? Isso eu não sei, então eu preciso descobrir, porque se eu estou dizendo que ele vai receber 2% sobre o valor de venda do produto da patente, eu preciso saber quanto que foi que vendeu, e eu não sei. Então é isso que eu vou descobrir primeiro. Então, usando a fórmula lá, a mesma fórmula que eu usei antigamente, eu consigo, na primeira opção, eu consigo trazer e descobrir, ó, se ele vai receber, se a patente está prevista para ser recebida 90.000 mensais durante 36 meses, com o valor vai ser corrigido com 1,102% ao mês, então eu vou jogar tudo isso nessa fórmula aqui do PV, para poder calcular quanto que seria, então, a venda do produto da patente, né? Então, substituindo aqui todos os valores, o mesmo raciocínio anterior, né? Primeiro a gente faz essa parte aqui entre parênteses, eleva a 36, coloquei o número aqui, depois eu subtraio 1, a parte de baixo do denominador. Primeiro a gente soma aqui esses dois, eleva a 36, o valor está aqui, e depois que eu vou multiplicar por 0,01102, essa aqui é a taxa, né? Aqui, ó, que estava em porcentagem, eu tiro a porcentagem, e aí, seguindo aqui o raciocínio, esse número menos o denominador vezes esse de baixo. Então, eu chego ali numa conclusão que o valor de venda do produto da patente foi esse aqui, ó, tá? 2.662.568,631. Aí, o que que o exercício? Então, eu descobri agora o valor de venda do produto da patente, beleza. E aí, o que que ele fala ali para mim? Ele fala que ele vai receber 2% sobre o valor da venda do produto da patente. Então, agora eu vou tirar 2% desse valor, ó, de todo esse valor que eu calculei aqui, né, que foi o valor da venda. E aí eu chego à conclusão que vai dar 53.251,37. E com isso a gente conclui que a opção B é mais interessante para ele, porque na opção 1 a gente verificava, vou voltar só um pouquinho, que era 49.754,95 aproximadamente. Por isso, a opção B é mais viável. Pessoal, eu vou descompartilhar então a minha tela e agora o professor Dercy vai dar andamento com a unidade 10. Ok, então eu vou compartilhar aqui, vamos ver se vai sair.
Ok? Deixa eu só colocar aqui agora, deixa eu voltar aqui primeiro. Beleza, então tá bom. Bom, dando continuidade então, né, da mesma maneira que o professor Fábio, na minha unidade também não tinha, assim, vários exercícios, né? Eu tive, na verdade, 4 exercícios. 2 eu apresentei da primeira vez e agora, então, também estou apresentando mais 2 aqui. Bom, eu sou mediador da turma 08 e mediador também da turma 09, né? E nós vamos trabalhar aqui, então, a unidade 10. Eu vou trabalhar o exercício 1 e o exercício 4. Bom, então, o primeiro exercício aqui da unidade, o exercício 1 da unidade 10, ele fala assim, no levantamento, né? Deixa eu só tirar aqui. Ver se sai aqui. Eita, saí. Deixa eu voltar lá. Aqui, como é que eu tiro aqui? É porque o quadrinho da Denise está aparecendo aqui para mim. Eu consigo tirar. Ah, tirei. Tá, beleza. Agora deixa eu compartilhar aqui. O que eu fiz? Soltou. Então, agora eu vou compartilhar, então. Fazer ao vivo dá esses problemas aí. Deixa eu só trazer o primeiro aqui. Ok. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Ué, é engraçado, ele não... Eu estou querendo tirar o quadrinho aqui, porque fica o quadrinho aqui da Denise, eu não estou conseguindo. Mas vou fazer assim mesmo, ver se... Bom, então, continuando. Então, o exercício aqui é o da unidade 10, exercício 1. O levantamento das notas da A1 de meus alunos em matemática financeira, obtive as notas especificadas na tabela. Então, a tabela seria essa aqui. Eu tenho as notas, né, 10, 9, 7, 0. Quantidade de alunos 8, 8, 2 e 2. Então, na verdade, assim, né, a gente trabalha muito com peso, né? Então, podemos considerar aqui os alunos como um peso aqui. Peso 8, 2 e 2. Bom, o que ele quer determinar? Uma média ponderada, né? Então, a média ponderada da minha turma. Então, eu quero saber qual é a média ponderada dessa turma aí. Bom, então a média ponderada ela vai ser igual a nota 1, né? Então a nota 1 vezes a quantidade de alunos, que seria o nosso peso aqui, a nota 2 vezes a quantidade de alunos e a nota 3 vezes a quantidade de aluno e assim sucessivamente a gente vai fazendo essa somatória aqui. Então ele fala que é a somatória aqui. E nós vamos ter a somatória da quantidade de alunos. Então eu vou somar, vamos considerar os nossos pesos aqui. Então, nós temos XP, né? Então, eu vou pegar o 10 vezes o 8, mais 9 vezes o 8, então, estou fazendo um somatório aqui, mais 7 vezes 2 e 0 vezes 2. E a quantidade de alunos, então, o somatório dessa quantidade aqui, que é 8, 8, mais 2, mais 2. Então, nós vamos ter uma média ponderada, multiplicando 80, 9 vezes 8, 72, 7 vezes 2, 14, 0 vezes 2, 0. Somei o meu denominador aqui, nós chegamos, então, no valor 20 aqui. Dividido aqui, né, somando primeiramente 80, 72 mais 14, nós chegamos em 166.
dividido pelo peso, que é o 20. Então, nós vamos ter um X, né, uma média ponderada de 8,3. Então, ou seja, o nosso exercício está pedindo isso. A média ponderada das notas da minha turma, ela vai ser igual a 8,3 nesse exercício aqui. Então, esse é um exercício simplesinho, né? Mas muitas vezes a gente, numa prova, pode aparecer um exercício desse, a gente já mata o exercício na boa aí. Bom, vamos para o exercício 4 da unidade 10. Então, esse exercício ele fala assim: Saturnino contraiu várias dívidas com seus parentes. Para cada dívida foram estabelecidos prazos e taxas para quitação. Saturnino organizou uma tabela para os seus compromissos monetários, em que listou os prazos em meses e as taxas mensais como abaixo. Então, aqui nós temos os parentes, né? Nós temos os valores de cada empréstimo, o prazo desse empréstimo e a taxa mensal que nós temos aqui. Bom, o que ele está pedindo aqui, né? Ajude Saturnino a determinar a taxa média a que submetem as dívidas, B, o prazo médio da quitação, e C, o juro total que será pago. Então, nós vamos trabalhar essas três questões aqui agora. A primeira, então, que nós vamos trabalhar é cálculo da taxa média. Trouxe aqui novamente a tabela para a gente ir acompanhando aqui, né? E aqui, né, um detalhe que a gente tem que sempre observar, que sempre, quando a gente aplica na fórmula, né, ou no exercício, a gente tem que dividir por 100, e nós vamos chegar, então, nesses valores aqui, 0,03, 0,05, 0,008 e 0,025. Bom, a taxa média, né, ou seja, nós vamos trabalhar, então nós temos assim, o valor da dívida vezes a taxa e vezes o prazo, mais, então ele está falando aqui que é um somatório. Então, eu pego o valor da minha dívida aqui, multiplico pela minha taxa, que eu vou pegar aqui, e mais vezes o meu prazo aqui. Então, nós vamos fazer isso aí sucessivamente aqui. Nós vamos fazer uma soma na parte do numerador aqui. E no denominador também é uma soma. Então, é o valor da dívida vezes o prazo, mais o valor da dívida vezes o prazo, e assim por diante aí. Bom, então nós temos aqui, né, a nossa taxa média, nós vamos pegar o 20 mil vezes o 0,03 vezes 6, mais o 32 mil, né, que é a dívida do cunhado, vezes 0,5 vezes 9. 15 mil do primo, vezes 0,08 vezes 4. E mais 8 mil do sobrinho, vezes 0,025 vezes 2, que é o nosso prazo aí. Dividido por 20 mil vezes 6, mais 32 mil vezes 9, 15 mil vezes 4 e 8 mil vezes 2. Bom, fazendo a multiplicação aqui do primeiro termo, né, 20 mil vezes 0,3 vezes 6, nós vamos chegar em 3.600. Da mesma forma, 32 vezes 0,5 vezes 9, 14.400. 15 vezes 0,08 vezes 4, 480. E 8 vezes 0,025 vezes 2, nós vamos chegar no valor de 400 aqui. 20 mil vezes 6 é 120 mil, 32 vezes 9, 288 mil, 15 mil vezes 4, 60 mil, e 8 mil vezes 2, 16 mil. Fazendo a soma de 3 mil mais 14.400 mais 480 e o valor de 400, nós vamos chegar em 18.880. E 120 mil mais 288 mais 60 e mais 16, nós chegamos em 484 mil. Fazendo essa divisão aqui, 18.880 dividido por 484 mil, nós vamos chegar em 0,390082.645. Como aqui a quarta casa é zero, então nós vamos utilizar aqui 0,039. Multiplicando por 100, né, para a gente saber em centesimal, então multiplicou por 100, 3,9% é a nossa taxa média desse exercício aqui. Ok? Bom, vamos agora então para a letra B, é o cálculo do prazo médio. Então nós temos novamente a tabela para acompanhar aqui. Nós temos aqui taxa média, ou prazo médio, né? Então,
é o valor da dívida vezes o prazo, então ele vai fazer também um somatório aqui em cima. Então eu pego sempre o valor da dívida vezes o prazo, e também vou fazer o somatório no denominador do valor da dívida, né? E assim fazendo o somatório também. Então aqui, o tempo médio é o prazo médio, então nós vamos pegar o valor de 20 mil vezes o prazo de 6, mais 32 mil vezes o prazo de 9, 15 mil vezes o prazo de 4 e 8 mil vezes o prazo de 2. Dividido, então, pelo valor das nossas dívidas aqui, 20 mil, 32 mil, 15 mil, 8 mil. Então, quando eu faço a multiplicação, eu chego em 120 mil, 20 mil vezes 6, 32 mil vezes 9, 288 mil, 15 mil vezes 4, 60 mil, e 8 mil vezes 2, 16 mil. A soma total das minhas dívidas vai dar um total de 75 mil aqui. Bom, então o prazo médio, né, o tempo médio aqui, somando o meu numerador aqui, nós vamos chegar em 484 mil, dividido pelo valor total das minhas dívidas, 75 mil, nós vamos ter um tempo médio aqui de 6,4533333333. Também vamos utilizar as duas primeiras casas aqui, 6,45, que isso está em meses, né? Então, 6,45 meses. Mas, né, como nós sabemos, né, sempre a parte inteira, nesse caso aqui, nós consideramos o mês. E o restante, que é 0,45, nós vamos multiplicar ele por 30 para a gente chegar com mais precisão, né? E chegamos então em 13,5, que arredondando isso aqui, nós temos 14 dias aqui. Então, assim teremos 6 meses e 14 dias, que é o prazo médio que nós temos nesse exercício aqui. Bom, e o cálculo do juro total, né? Então, agora vamos ver o quanto que ele vai pagar de juros totais aí. Então, aqui nós temos a taxa média do exercício anterior, que nós vamos utilizar na nossa fórmula. Então, nós vamos usar o 0,039 aqui, que nós calculamos na letra B do exercício anterior. E o tempo médio, né, 6,45, então nós vamos usar os 6,45 meses, que também nós calculamos anteriormente. Então, nós temos assim, juros totais, né, o juro total é a taxa média, então esse valor que eu falei aqui, 0,39, vezes o tempo médio, e ele vai fazer uns vezes, né, somatório das minhas dívidas que nós temos aí. Então, aqui nós temos também o quadro, né, para a gente acompanhar, que o total das nossas dívidas aqui é 75 mil. E aí nós temos assim, que o juro total é o 0,039, né, do exercício anterior, vezes o tempo médio, 6,45, e vezes os valores totais das nossas dívidas, 20 mil, 32 mil, 15 mil e 8 mil. Então, agora, nós temos, então, a multiplicação aqui, 0,039 vezes 6,45, nós vamos chegar em 0,25155, vezes o total das nossas dívidas, que é os 75 mil, nós vamos ter um juro total, né, fazendo essa multiplicação aqui, 0,25155 vezes 75 mil, vamos chegar em 18.866,25, né? Bom, então, o juros total a pagar da dívida será 18.666,25. Aqui é só uma observação, né, que eu queria mostrar. E interessante, né? No exercício nós podemos usar, talvez, várias fórmulas da que nós já vimos em matemática, né, financeira. Então, por exemplo, o montante, né? Eu estou considerando como montante, eu estou considerando como a dívida. Então, eu tenho aqui a dívida total, vamos dizer assim, vai ser o valor capital estou considerando o empréstimo, né? E mais os juros que nós tivemos aqui, que é o 18.826,25. Então, eu tenho aqui um montante total, vamos dizer, a pagar, né? É o valor da minha dívida, 75, mais o valor dos juros, que é 93.886,25, né? Também, né, uma coisa que a gente pode pensar um pouquinho, né? Se pegar o 18.886,25 dividido por 75, nós vamos chegar justamente, né,
no 0,25, que é o 0,25%, que é a nossa taxa média aí. E gostaria de destacar assim, né, que dívida não é interessante fazer, né? Ou seja, empréstimo, né? Porque muitas vezes, né, aqui ele não, vamos dizer assim, acho que é porque é parente aqui, então acho que ficou 25% aqui do total que ele teria que pagar. Mas geralmente, né, quando você vai fazer um empréstimo, por exemplo, de um carro, você vai comprar um carro. Você vai comprar um carro, muitas vezes está pagando, às vezes, 2 carros, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de empréstimo. Então aqui eu só estou querendo dizer que na verdade é um valor alto, né? Porque ele emprestou 75 mil, ele vai ter que arcar com mais 18 mil em relação àquilo que ele emprestou. Bom, eu acho que é isso. Vou voltar aqui. Eu não sei porque que tá. Ok, acho que já até descompartilhei, né? Sim, já descompartilhou. Ok. Então é isso. Passo para o próximo agora. Eu acho que agora é a unidade 11, né? É a minha unidade. Vou compartilhar com vocês. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a minha aula. Estou usando o que o Anderson deixou. Então tem aqui, então. Tá aqui o meu ponteiro. Então aqui a minha unidade 11 é perpetuidade e capitalização contínua. Tá? A unidade 11, momento verdade. Então, escolhi dois exercícios da unidade 11. Então, o primeiro, ele comenta aqui. O exercício 4. O salário do deputado federal é de 33.763. Sabendo que quando se aposenta recebe o salário integral perpetuamente. Se considerarmos juros de poupança de 0,5% ao mês, quanto representa o total de proventos da sua aposentadoria? Então ele quer saber quanto que ele vai receber aqui da aposentadoria usando perpetuidade. Tá? Então, a renda perpétua pós-antecipada, tá? Ela vem da parte de séries pós-antecipada, tá? Fazendo a mudança ali do N grande, tá? Na unidade 11 faz a demonstração do valor presente, tá? Quando o N tende a um número grande. E acaba sobrando essa fórmula aqui, ó, tá? A expressão do valor presente é o R, que representa a prestação, que aqui vai ser o rendimento dividido pela taxa. Então, o nosso valor presente, nesse caso, vai ser o salário do deputado, 33.763, dividido pela taxa de 0,5% ao mês, que é 0,05. Então, o resultado aqui do valor presente que o deputado vai receber, tá, é de 6.752.600. Tá? Se ele recebesse hoje, seria esse valor aqui, usando a perpetuidade, tá? Nesse exercício 4. Tá? E o segundo exercício de capitalização contínua, preparei, é o exercício 5. Tá? Porque o outro é o exercício 6, que está gravado na aula do semestre anterior, tá? De capitalização contínua. Então, exercício 5. Considere uma taxa de aplicação de 6% ao ano. Considerando a taxa nominal, determine 3 taxas. A taxa em capitalização diária, a taxa em capitalização por hora e a taxa em capitalização por segundo. Então, ele está usando aqui por dia, por hora e por segundo. Tá? A taxa nominal, nesse caso. Então, os 3 itens aqui eu chamei. O item A, capitalização diária.
Então, a taxa nominal que eu chamei de I vai ser 1 mais a taxa anual, só que aqui a gente vai dividir por 365 dias, porque o ano tem 365 dias, elevado a 365 dias, menos 1. Tá? Então, aqui nós vamos ter o valor da taxa nominal da capitalização diária, que vai dar 0,0618313. Então, é igual a 6,18313% ao ano. Tá? Usando capitalização diária. Tá? Agora, a capitalização por hora. Então, vamos fazer a relação. Então, um ano tem 365 dias. Cada dia tem 24 horas. Então, eu vou ter um total de horas aqui de 8.760 horas. Então, esse é o valor que eu vou usar aqui na capitalização por hora. Mesmo valor. I é igual a 1 mais a taxa anual, dividido pelo número total de horas aqui de um ano, elevado ao mesmo valor, que é 8.760, menos 1. Nós vamos ter um valor aqui de 0,0618363. Vai dar 0,18363. Aqui já mudou. Aqui a partir aqui da terceira casa decimal, ó. O valor alterou. Era aqui 313, foi para 363% ao ano. E o último caso aqui é a capitalização por segundo. Então, vou fazer a transformação. Então, um ano tem 8.760 horas. Transformando em segundos, uma hora tem 3.600 segundos, eu vou ter 31, 53, 60, 00 segundos. Um valor grande aqui em segundos. Tá? Então, vamos achar a taxa aqui em relação à capitalização por segundo. Vai ser 1 mais 0,06 dividido por 31, 53, 60, 00 elevado a 31, 53, 60, 00 menos 1, que vai dar 0,018363. Vai dar 6,18363%. Note que o valor aqui começou a não mudar mais, ó. Quer dizer, você vai, como se fosse mais instantâneo, você vai diminuindo aqui o período, passou de horas, se fosse para minutos, segundos, o valor da taxa vai começar a permanecer o mesmo. Então, aqui estão as três taxas nominais. Em relação à capitalização diária, capitalização por hora e capitalização por segundo. Então, nesse exercício, ele queria as três taxas. E compartilhamento. Então, esses foram os dois exercícios aqui. Parou. Da unidade 11. Acho que agora é o professor Wilton, não é? Parece que ele caiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ah, tá. Oi, tia. O Fábio eu não estou ouvindo, que está mudo. Desculpa, eu tava mudo. Eu falei, eu acho que o Wilton voltou lá. É. Caí e voltei. Posso... Pode Eu não compartilhar. sei se... Ah, então tá, porque eu perdi então justamente o finalzinho. Pessoal, então deixo uma boa tarde aí para todos. Para quem está assistindo ao vivo, aproveite. Para quem vai assistir depois aí da casa, do escritório, também tente aproveitar, né? Falo em nome do grupo todo. Todo mundo está aqui tentando fazer o melhor aí, pensando no bom desempenho de vocês. Eu vou compartilhar aqui um exercício então que eu preparei. E enquanto eu compartilho, quero fazer minhas as palavras do professor Dercy. Acho que a gente tem que realmente tomar muito cuidado com essa questão, às vezes, de financiamento, porque senão a gente acaba pagando duas vezes aquilo que a gente financiou, né? Acho que esse foi um dos... Até fico meio
tocado, né? Porque acho que foi um dos grandes ensinamentos que meus pais me deixaram, né? Para a gente ter consciência com essa questão do dinheiro. Vamos lá, pessoal. Pessoal, todo mundo enxergando direitinho? Sim. Maravilha. Bom, então, dentro da nossa divisão, né, de cada professor falar de alguns assuntos aí, uma das partes que ficou para mim foi a parte referente ao leasing, e assim como alguns colegas, escolhi um exercício dentro desse capítulo, dessa aula, para conversar com vocês. Então, está aqui o exercício que foi escolhido. Eu destaquei algumas coisas importantes aqui, né? Então, é citado que dentro aí de um processo de financiamento de uma máquina, uma empresa tem uma proposta lá de leasing para 5 anos, a taxa de 2% ao mês, prestações mensais de 7.500. O exercício também cita o valor atual, que é o PV, 277.629,99, né? E ele quer que a gente determine a porcentagem do valor residual. Eu fui fiel ao enunciado, né? O enunciado coloca essa observação aí de colocar o PV em evidência. Já vou comentar já sobre isso, tá bom? Antes, aquilo que eu destaquei em vermelho no enunciado, depois eu coloquei ali no formato como que uma listinha, acho que é uma boa ideia na questão da organização, tá bom? Notem que os 5 anos eu passei para o padrão mês, então o meu N aqui vai ser de 60 meses. Pessoal, é o seguinte, esse exercício, se vocês olharem lá no material, vem uma sugestão, um passo a passo lá, com a resposta. Eu entendo que se fosse para reproduzir exatamente lá a mesma resposta, perderia um pouco do sentido aqui esse encontro. Então, ao invés de eu focar ali em colocar o PV em evidência, eu desenvolvi, vou mostrar para vocês um outro passo a passo aqui. Acho que não existe melhor ou pior, mas acho que é uma ideia bastante interessante de se pensar. Talvez tenha menos passagens, entre aspas, aí, algébricas e mais passagens aritméticas, o que eu acho que pode facilitar a vida para quem gosta mais de número do que de letra, tá bom? Então, estou indo para o próximo slide. A gente tem aqui a fórmula, né, que relaciona lá o PV, relaciona o resíduo, enfim, a taxa e tudo mais. Essa fórmula tem no material, também tem no desenvolvimento lá da resposta. Para o passo seguinte, eu fiz aquilo que seria, digamos, um primeiro passo, que é trocar realmente os valores que estavam lá no enunciado dentro das fórmulas, né? Então, se vocês notarem, por exemplo, do lado esquerdo tem lá o valor do PMT, mais uma vez, repito, seguiu o que estava lá no enunciado, 7.500. Aquele valor grandão lá do PV, né, o 277,62999, ele aparece ali 2 vezes, e esse 1 mais 0,02 elevado a 60, aí ele aparece de monte aí na fórmula, e também para a gente ele aparece várias vezes. Para uma primeira etapa, eu foquei justamente nisso. Eu fiz a parte da potenciação, já que ela vai aparecer basicamente em 3 partes diferentes, tá bom? Então, eu fui na calculadora, fiz lá 1,02 elevado a 60, esse número deu 3,2810307, etc. Como vocês podem perceber, né, esse número aparece em outras partes aí na mesma fórmula, uma vez multiplicado pela taxa, outra vez sendo descontado uma unidade. Então, para usar um termo mais popular, eu aproveitei o embalo, né, e já anotei essas contas para que no próximo slide vocês já vejam esses valores aí substituídos. Então, se vocês olharem ali na primeira linha em vermelho, deixa eu só mudar uma cor aqui. Então, se vocês olharem aqui, ó, eu tenho esse mesmo valor multiplicado pelo 0,02, que corresponde a essa parte de cima aqui, ó. Abaixo, eu estou fazendo mais uma vez o mesmo valor, só que descontado 1, que é o mesmo que eu vou depois substituir nesta parte, tá bom? Também aproveitando,
estou fazendo aqui a parte de cima dividido pela parte de baixo, né? Numerador dividido por denominador. Esse 0,0656, etc., né? A parte aqui de cima, ela vai ser dividida pela 2,2810307. Então, esse número aqui, eu já aproveitei, fiz a divisão. O resultado está aqui para a gente, 0,028, etc. Esse número, pessoal, ele vai então substituir este bloco todo aqui para a gente, tá bom? Então, para o próximo slide, eu já vou ter esse número aqui no lugar desse bloco todo. E destaco que aqui essa parte em azul, onde eu fiz o elevado, dando 3,28, vai se encaixar aqui na parte de baixo desse primeiro termo aqui da multiplicação, tá bom? Então, para o próximo slide, já vou fazer essas substituições. Vamos dar uma olhada com calma aqui. O 7.500 estava lá, eu não mexi nele. O 277.62999 também deixei ele quietinho, tá bom? E fiz as duas substituições que eu tinha comentado aqui com vocês. Esse número, que é a primeira conta que eu fiz lá na cor azul, e este outro número que eu fiz aproveitando, né, o resultado dessa potenciação. Aí uma hora eu multipliquei pela taxa, depois eu tirei 1 e fiz a divisão gerando esse número. Notem algo que eu comentei, né? Eu ao invés de focar em trabalhar algebricamente com o PV, eu fiz as substituições possíveis e o que sobrou em termos de letra aí para a gente é aquele deltinha ali que se refere ao valor residual, que é justamente o que o exercício nos pede, tá bom? Aí, pessoal, de novo, pensando mais em manusear números, né? Se a gente olhar aqui para o nosso lado direito dessa equação, a gente tem aqui o 0,028, 76, 79, 64, enfim. Ele, desse lado, ele participa de uma multiplicação. Então, eu posso agora, como que numa equação de primeiro grau, imaginar esse número estando dessa vez na parte, enfim, do lado esquerdo. Lembrando que quando a gente faz isso, a gente está trabalhando com as chamadas operações inversas. Então, se aqui esse número está multiplicando, do lado esquerdo agora ele aparece dividindo o número 7.500, tá bom? Então, vou fazer o 7.500 dividido por esse 0,028, 76, 79, etc. E isso gera para mim esse número grandão aqui, 260, 706, um monte de 6 aí e o número 2, tá bom? Então, esse número, pessoal, veja que eu fiz essa operação do lado esquerdo, por isso que eu estou trocando ele aqui na equação, justamente na parte esquerda, tá bom? A gente começa a ter uma equação, ela vai ficando cada vez mais simples, né? Por exemplo, embora eu tenha aqui um bloco ainda dentro de um colchete, mas eu já posso até imaginar já isso daí sem a necessidade do colchete. Mais uma vez, pessoal, uma operação de equação de primeiro grau, tá bom? Vou só colocar uma cor diferente aqui. Do lado direito, né, eu tenho o 277.629,99. Eu posso imaginá-lo envolvido numa operação do lado esquerdo. Interpreto como sendo do lado direito como uma adição, portanto, natural que do lado esquerdo eu entenda como uma subtração, tá bom? Então, vou fazer aqui essa conta, 260.706 e uma parte ali depois da vírgula, menos o 277,629,99. Como o 277 é maior do que o 260, normal que dê um resultado negativo, tá bom? Então, para o próximo slide, eu vou ter este bloco que eu estou colocando aqui dentro de um retângulo vermelho, porque esse cara eu não mexi nele, tá bom? E do lado esquerdo, o resultado, então, da conta, onde eu fiz 260 mil menos 277 mil, claro, com os outros valorizinhos ali, tá bom? Então, para o próximo slide, a gente vai ter o número 16.923, vírgula ali, 32, 33, 7, com sinal negativo. Próximo slide, portanto. Como eu tinha falado para vocês, aquele número que eu obtive, né, da subtração, e do outro lado, aquele bloco que no slide anterior a gente não mexeu. Mais uma vez, pensando aqui numa equação de primeiro grau,
Primeira coisa é que a gente tem negativo dos dois lados, e se a gente imaginar uma passagem, por exemplo, de um negativo dividindo para o outro lado, a gente vai ter negativo dividido por negativo, que dá positivo. Talvez algum professor na trajetória de vocês também tenha comentado que numa situação dessa, a gente pode multiplicar a equação toda por -1, e aí também os dois lados ficam positivos. Então, na conta final, eu acabei não me preocupando com o sinal, justamente porque é negativo de um lado e negativo do outro. Na prática, é como se nós estivéssemos lidando com números positivos. Bom, para que eu isole o valor residual, que é o que verdadeiramente o exercício nos pede, eu convido vocês a pensar no que seria basicamente uma multiplicação em cruz. Por quê? Porque o 277.629,99, se você olhar aí do lado esquerdo, ele está fazendo um papel diretamente, né, de multiplicar o resíduo. Como aqui ele está multiplicando, do outro lado, ele vai estar, na prática, dividindo, né? Ele deixa de ser numerador e eu posso interpretá-lo como um denominador do outro lado. Já para o número de baixo, 3,28, 103,07, vou usar o termo contrário, né? Mas pensando melhor agora, usando um termo mais correto matematicamente, de novo vou pensar na questão da inversão das operações. Ele aqui é um elemento que divide o valor residual, então é razoável que, se eu imaginá-lo do outro lado, ele vai fazer o papel de um fator, né? Ele vai estar multiplicando. Então, notem que o 16.923, eu vou agora encaixar, né, os dois números que estavam do lado direito, e ele então multiplica o 3,2810307 e o 277, que do lado esquerdo estava multiplicando, do lado direito vai fazer o papel de um divisor. Se a gente resolver essa conta, eu vou chegar no valor que era indicado lá do exercício, 0,20, ou, se preferir, 20%. Tá bom, pessoal? Eu volto daqui a pouco, ainda com um outro exercício. Esse outro exercício é um pouco mais simples, né? Esse daqui era um exercício que necessitava, que requeria mais passagens. E, mais uma vez, ressalto que eu preferi fazer de um jeito um pouquinho diferente do que vocês têm lá no material. Assim, acho que vocês têm abertas aí as possibilidades de comparar maneiras diferentes de resolver o exercício. Tá bom? Até daqui a pouquinho, gente. Professor, eu vou sair e voltar de novo, porque de novo eu estou com dificuldade para deixar de compartilhar, tá bom? Quem que é agora? O professor Anderson? Sou eu? Acho que sim. Então vamos lá. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Fábio, Antônio, Delici e Wilton. Tudo bem? Vocês? Maravilha, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, Denise. Continuo por aqui, depois eu libero para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tá aparecendo minha tela aí, Denise? Tá, né? Maravilha. Qualquer coisa vocês me avisam, por favor, tá? Pessoal, então eu vou trabalhar com vocês aqui a unidade de aprendizagem 13 e a unidade de aprendizagem 14, né? Os sistemas de amortização Price e os sistemas de amortização constante, tá bom? Para a gente começar, algumas dicas e recomendações, né? Estudar a unidade de aprendizagem 13
o sistema Price. Por quê? Porque lá tem um exemplo bacana, bem explicado, com uma tabela bem numeradinha. Vale a pena seguir o passo a passo do exemplo lá do início da página 4. Ele começa na página 4. Então, assim, é bem ilustrado, bem instrutivo. Então, vale a pena aí para você estudar para avaliação, entender qual é o principal fator que envolve a amortização no Price. De tabela, né, de antemão, já estudem também a unidade de aprendizagem 14, o SAC. Também tem um exemplo ilustrado, também no início da página 4. Ambos aí, iniciando na página 4, são exemplos com a tabelinha de amortização no Price, tabelinha de amortização no sistema na amortização constante, que vai ajudar muito no aprendizado. Tem mais? Tem. Dica aí. Atenção ao exercício 5, né, da unidade de aprendizagem 13 e 14. Por quê? Nas turmas anteriores, aliás, na turma anterior, no semestre passado, no dia 27 de maio, assim como nós estamos fazendo hoje, nós fizemos uma live. E foi trabalhado nessa live, dia 27 de maio de 2023, o exercício 5. Hoje eu vou trabalhar um outro exercício com vocês. No mais, também me comprometo aí a disponibilizar os PPTs, né, as anotações do exercício 5 das outras lives, e vou disponibilizar também aqui o material XLSX, o material do Excel, que eu vou trabalhar com vocês agora. Tá bom? Pessoal, começando pelo sistema Price, o sistema Price de amortização, ele tem uma característica muito importante, né? É a característica onde nós temos as prestações, é uma série uniforme, essas prestações ao longo dos períodos, elas apresentam o mesmo valor. Então, nós temos todas as prestações no sistema Price, no sistema de amortização Price, com o mesmo valor. Óbvio que a amortização do capital e os juros que incidem sobre a dívida não será o mesmo, não serão os mesmos. Tá bom? Então, sacada de início aí no sistema Price. O que a gente tem para a gente começar a falar? O sistema Price, para a gente dar o chute inicial, é calcular o valor da prestação, que nós chamamos de PMT. Para isso, eu vou abrir o exercício 3 aqui, que diz o seguinte: consideremos um financiamento de R$ 48.000 a ser quitado em 15 meses, com prestações mensais de 1,5. Fica a dica aí, hein, ó. Capitalizando mensalmente um período de 15 meses com uma taxa mensal. Então, isso é muito importante, né? A capitalização, a taxa precisa estar capitalizando de acordo com os períodos. Muito importante, fica a dica aí. E aí pede para montar as tabelinhas de financiamento, tanto para o sistema Price quanto para o sistema SAC. Uma diferença, utilizando o Excel para facilitar os seus cálculos. Já vou sacar a mão aqui do Excel, mas antes eu vou dar a dica aí para vocês. Qual que é a dica da Price? O Price, sistema de amortização Price, a grande sacada é determinar o valor da prestação. Ah, mas pode ser que em algum momento eu já tenha o valor da prestação, precise calcular o valor presente? Sim, isso acontece. Preciso calcular a taxa da operação? Sim. Preciso calcular o período? Sim. A princípio, quando a gente vai fazer uma operação no mercado, nós já temos taxas, taxa definida, prazo definido e o valor do financiamento. Então, assim, é muito comum a gente determinar aí, a gente olhar para o valor da prestação diante do financiamento, isso no mercado. Mas aqui a gente está estudando, nós estamos desenvolvendo habilidades e competências na matemática financeira, então, dica aí de saída para a gente trabalhar com o Price. Calcular o PMT. Para isso, nós temos lá no nosso livro texto, na unidade de aprendizagem 13, na página 4, a formulinha para calcular o PMT no sistema Price de amortização. Então, o PMT é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevada ao período, vezes a taxa. É importante, às vezes a gente esquece dessa taxinha, né? Eu brinco, às vezes estou fazendo os cálculos com os alunos, esqueço, tem que multiplicar vezes a taxa. Tudo isso sobre 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Então, a gente acaba esquecendo tanto a taxinha desse lado quanto o menos 1. Não podemos esquecer na fórmula, senão não vai dar certo o valor do PMT. Tá bom? Vamos lá, vou sacar meu Excel aqui. Deixa eu ver.
Então, estou abrindo o meu Excel aqui para trabalhar com vocês, já deixei mais ou menos preparado aqui, tem as duas tabelinhas, Price e Saque, então vamos começar pelo Price, né? Eu sempre, quando vou trabalhar com Excel, vale lembrar aí, né, senão a professora Denise vai puxar minha orelha, não podemos utilizar o Excel nas provas, nas avaliações, mas é importante a gente entender como isso funciona dentro do Excel. Fica a dica de novo, né? Vai lá para a unidade de aprendizagem 13, unidade de aprendizagem 14, existe lá no nosso material texto um exemplo, o exemplo ele também trabalha dentro do Excel, tá bom? Como o exercício está pedindo, eu estou lançando a mão aqui para a gente trabalhar isso. Pessoal, coloquei a formulinha aqui do lado, coloco as informações, PV 48.000, M 15 e 1,5 ao mês é o nosso I, a formulinha está aqui, só que no Excel a gente não precisa dessa formulinha algébrica, né? O Excel ele já vem para a gente e já dá, vou aumentar um zoom aqui para ficar mais visível para vocês. Como é que a gente calcula o PMT dentro do Excel? Deixei a formulinha ali do lado, em verde, aparecendo aí para vocês na tela. Tem uma fórmula que se chama PGTO. PGTO, que é a fórmula de pagamento. Deixa eu dar mais um zoom, vale a pena dar mais um zoom aqui na hora da fórmula. Igual PGTO, pagamento, é o PMT dentro do Excel. E aí ele traz umas letrinhas aqui embaixo que vai nos ajudar a calcular essa fórmula. Então, primeiro, a tradição do Excel, né, igual a pagamento, que seria a gente clicar lá no PMT da calculadora, ou a variável dentro da formulinha. Primeira coisa que a gente coloca aí é o valor da taxa. Então, nós vamos buscar esse valor da taxa lá. Eu abri minha célula, taxa de 1,5. Ele deu erro, né? Porque eu já fiz direto. Então, vamos lá. Vamos fazer tudo de uma vez só, senão o Excel ele não vai entender. Então, de novo, PGTO, eu vou colocar a taxa, que é 1,5, está ali na tela. Ponto e vírgula, que é a sintaxe do Excel. O número de períodos, 15. Ponto e vírgula, o valor presente. Ele vai guiando a gente aqui, tá? Ó, se vocês olharem na formulinha aqui embaixo, passar o mouse, vocês vão perceber que o Excel vai guiando a gente. A gente coloca o PV. Pô, Anderson, ele está aparecendo um VR. Sim, se nós tivermos o valor futuro e precisarmos calcular o valor presente, ou o número de períodos, ou a taxa, a fórmula ela já é genérica. Como a gente nós não temos o valor futuro, né? Nós vamos dar o ponto e vírgula e deixar entre ponto e vírgula sem valor nenhum. Deixa eu só falar uma coisa importante aqui, né? A gente sempre brinca na matemática financeira. A gente tem o PV, a gente tem o I, o N e o valor futuro e o PMT. Dentre esses 5, nós precisamos ter ao menos 3 variáveis para calcular as próximas, né? Então, se eu tenho um PV, um I e um N, eu consigo calcular o valor futuro e o valor do PMT. Se eu tenho um N, um I e um valor futuro, eu consigo calcular o valor presente e o PMT e assim sucessivamente. Então, nós precisamos ter ao menos 3 dessas variáveis que a gente brinca com o dinheiro no tempo, o valor do dinheiro no tempo dentro da matemática financeira, tá bom? No final da formulinha, voltando para lá, ele vai pedir um tipo. Aí que é a grande sacada, né? É pós-antecipada ou antecipada? Geralmente, quando não se diz nada, já assumiu sendo pós-antecipada. Quando for uma série antecipada, vem evidenciado que é uma série antecipada. E aí é o seguinte, qual que é a sacada que a gente tem por Excel? Para o Excel, 0 é pós-antecipada e 1 é antecipada. Eu vou colocar o 0, aí, né? Opa, não entrou meu 0 aqui. Agora entrou, tá aqui, ó. Pagamentos das prestações no fim do período, no começo, no fim do período, pós-antecipada, fechando o parênteses, eu vou ter aí o valor do nosso PMT, que é de 3.597,30. Então, o principal no Price a gente já tem, que é o valor da prestação. Eu já deixei uma tabelinha disponível para vocês. Eu vou fazer um recurso aqui do Excel, que é dividir a minha tela, só para facilitar a visualização, tá? Para vocês assistirem o vídeo. Então, eu vou deixar na parte de cima todas as minhas variáveis e eu vou rolando a tabelinha na parte de baixo para facilitar para vocês. Então, já pega a minha tabelinha, uma tabelinha extremamente semelhante ao que tem no nosso livro texto, prestação aqui do sistema Price, eu coloco igual os 3.597. Eu vou usar uma artimanha aqui, professores de matemática, que é o -1, né? Vou digitar o -1 aqui para deixar essa prestação positiva para a gente poder calcular toda a nossa tabelinha. Sacada do sistema Price. PMT, parcela. As parcelas serão as mesmas. Então, eu vou usar um outro recurso no Excel, que é fixar essa célula. Eu gosto de fixar
tanto a linha quanto a coluna. Eu vou dar um F4 aqui, ele fixou. Estava com o professor Fábio agora, a gente estava quebrando a cabeça nisso daí, né? Show de bola, maravilha. Fixei. Prestação está fixada, vou usar o recurso do Excel, a hora que a cruzinha fica preta, ele já digitou, ele já complementou para a gente todas as prestações. Então tá aí, ó, dos 15 períodos, a prestação do sistema Price continua a mesma. Aí eu vou preencher a tabelinha, dívida no primeiro período, ou seja, a dívida aqui, a coluninha da dívida, o saldo no início do período, e aqui o saldo, eu coloquei saldo no final. Então, quanto que é a nossa dívida aqui, né? Eu vou pegar aqui, a nossa dívida é igual aos 48 mil, que é o nosso PV, está aqui. E o nosso juros? Bom, o nosso juros é o valor da dívida do começo do período vezes a taxa. Então, eu vou colocar aqui, ó, a nossa dívida vezes a nossa taxa. De novo, como eu vou rolar na tabela, eu preciso fixar essa taxa. Essa taxinha que está aqui, né? Ela precisa estar fixada. Então, eu vou dar um F4 nela e ela vai fixar. Fixou. Os juros de 720. Posso arrastar de uma vez só? Posso, não tem problema. Já arrastei. Mas não apareceu os juros dos outros períodos. Ok, perfeito. Por que não apareceu os juros dos outros períodos? Porque eu ainda não preenchi a coluna da dívida. Vamos continuar? Vamos lá. Amortização. A amortização é o quanto nós vamos calcular, quanto nós vamos amortizar do valor da nossa dívida. Ok? Então, vamos lá. Eu vou amortizar. A minha amortização vai ser a minha prestação menos o valor dos juros. Então, quanto que nós vamos amortizar da dívida? Nós vamos amortizar 2.877. 2.877, vamos pôr os 48 mil no primeiro período, sem contar os juros. Os juros não entram na amortização. Qual vai ser meu saldo aqui? O meu saldo vai ser o meu valor da dívida no começo do período, menos o quanto eu estou amortizando da dívida. Então, pronto, já fizemos a nossa primeira linha. Posso complementar a amortização? Posso, completei. Mas está dando o mesmo valor do juros da prestação, tá? Porque ainda não preenchi as linhas, os saldos iniciais de dívida no início dos períodos. Lembrando que no período 2, o saldo inicial do período 2 vai ser o saldo final do período 1. Pronto. Arrastei. Mandei copiar, Excel copiou. Os juros ele já calculou fixando os 45,122, que é o saldo único do período, vezes a taxa de 1,5. A amortização já pegou o valor da prestação, menos os meus juros, já deu a minha amortização. E agora eu preciso fazer o meu saldo final aqui. Bom, como eu já calculei o saldo na primeira linha, que é o valor da dívida menos a amortização, vou mandar com a cruzinha vermelha no cantinho aqui, eu mando ele refazer. Maravilha, a planilha está preenchida. Então, a ideia aqui de mostrar para vocês no Excel como é que a gente faz o sistema Price, né? A gente perceber a automatização disso tudo. Pronto, está totalmente automatizado, minha planilha está pronta. E se a gente for lá para o final, qual que vai ser a grande sacada? A grande sacada é que vai zerar, óbvio, né? Óbvio, percebam vocês, zerando lá no final. Vou até deixar em verde aí para vocês, ó. Cadê? Vamos deixar em verde aí para vocês, ó. Acabou a dívida, zerou, literalmente está zerada. Sacada aí, ó, se eu pegar o valor da minha amortização e somar com o valor dos meus juros, no último período vai dar exatamente o valor da última prestação. Valor de amortização mais os juros do último período, o valor da prestação no último período. Grandes sacadas aí. Tudo bem? Vou deixar isso aqui disponível para vocês também. Grandes sacadas aí, eu aproveitei e fiz um gráfico aqui. Opa, fiz um gráfico aqui para facilitar para vocês. Fiz um gráfico no final, ó, reduzi um pouco aqui, onde caracteriza exatamente o sistema Price. Tá aí o gráfico, ó. O que acontece no sistema Price? As parcelas, elas são exatamente no mesmo valor, mas a amortização ela vai aumentando ao longo do tempo. E os juros vão diminuindo ao longo do tempo. Então, se a gente pegar a primeira prestação, nós temos no Price uma menor amortização e um maior juros. Característica do Price. Apesar das prestações estarem com o mesmo valor durante todo o período, a gente, no Price, no sistema de amortização Price, nós amortizamos menos no começo do período,
e pagamos mais juros no começo do período. É característica. Então, nos primeiros períodos, o primeiro período, nós temos menos amortização e mais juros. Ao passar do tempo, lá na última prestação, nós temos mais amortização do capital e menos juros. Os juros vão decrescendo, enquanto a amortização vai crescendo ao longo do tempo no sistema de amortização price, ok? Lembrando que o PMT, a parcela no price, é igual. Tá bom? Tudo bem? Professora Denise, tranquilo, pessoal? Joinha? Então, tá bom, vamos para o saque, né? Deixa eu abrir o saque aqui para vocês, ó. O sistema de amortização constante. Vou usar o mesmo exercício. Se no price a grande sacada era calcular o valor da prestação, aqui no saque a grande sacada é calcular o valor da amortização, né? Se é uma coisa que nós não temos no price, na tabela price, né? Muito usual falar tabela price. Se é uma coisa que nós não temos no price, é amortização constante. No price, nós temos uma amortização menor no começo do período e maior no final, com juros maior no começo do período e menor no final. No sistema de amortização constante, como o próprio nome já sugere, nós vamos fazer e calcular o valor da amortização constante. Como é que a gente faz isso? Está aqui no cantinho, ó. Nós vamos pegar o valor do capital e vamos dividir pelo valor do período. Então, de novo, se no price a sacada é calcular o valor da parcela, aqui no sistema de amortização constante no saque é nós calcularmos o valor da amortização, que será constante. Vamos para o Excel? Então, continuando a nossa proposta, estou com uma tabelinha aqui, os mesmos valores e a formulinha aqui para calcular o valor da amortização constante. Está aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta vermelha. Então, é essa formulinha que nós vamos utilizar. Então, aproveitando que nós estamos no Excel, eu já vou direto aqui, já dou um igual, coloco os 48 mil e vou pegar o período que é 15, está aqui. Então, se nós pegarmos os 48 dividido por 15, nós vamos ter um valor de amortização constante de R$ 3.200. Essa amortização vai ser constante. Né? O fato de ela ser constante ao longo do período vai fazer com que os valores dos juros se alterem, os valores das parcelas não sejam iguais. É o que nós vamos perceber na nossa tabela, tá bom? Usando o mesmo recurso aí de divisão de tela, isso é um recurso do Excel, né? Recurso antigo, muito bom para a gente utilizar. Eu vou rolar a parte de cima com os dados, na verdade eu vou rolar a parte de baixo e deixar os dados de cima fixo aí. Então trago a nossa tabelinha price aqui. Aproveitando que já está na tela aí a nossa amortização, eu vou copiar, vou jogar o valor dessa amortização na coluninha de amortização. Tá price aqui, ó, vou alterar para o saque. Aí, pronto. Amortização, dou um igual, coloco a amortização de 3.200 e aí característica da saque. Se na price nós começamos pela prestação, agora no saque nós vamos começar pela amortização. Tá bom? Legal? Característica de cada um dos sistemas de amortização. Vou fixar, falei para vocês, né? Lança a mão aí do F4, fixei, e eu mando preencher. Eu posso tanto arrastar, como eu posso pedir para ele mandar preencher. Pronto, preencheu. Os 15 períodos estão aí todos com 3.200, tá bom? Valor de dívida igual aos 48. Tá aqui, ó. Juros. O valor do meu juros é o valor da dívida vezes 1,5. Tudo bem? E agora, né, eu calculo o valor da minha prestação. Se no sistema price as prestações eram iguais, aqui as prestações serão diferentes. Aqui a prestação vai ser, então, o valor do meu juros, que multiplica o valor da minha amortização. E deu um monte de jogo da velha, hashtag, né? Ih, tem coisa errada aqui, né? Não é multiplicado, é mais. Então, o Excel avisa a gente, hein, pessoal? O Excel avisa a gente. Valor da prestação, 3.200. Saldo do período, turma, lembrando, né? A gente erra muito isso na prova. A gente pega lá, o saldo do período é o valor da dívida menos o valor da prestação. Não! Os juros não entram na amortização da dívida. Então, vamos lá. O valor da dívida é o valor final, o valor da dívida no final do período é o valor da dívida no início do período menos o valor da amortização. Então, tá aí, ó, primeira linha, né? Deixa eu só dar uma olhada. Esse aqui é o nosso saque. Vamos dar uma olhada no price lá? O que está acontecendo no price, hein? Olha o price aqui, ó. Puxando o price para a gente. Os juros foi de 720 no começo, né? E aí, o que aconteceu? Juros de 720. Então, os juros é igual, né?
a amortização é diferente. Se a amortização é diferente, a prestação é diferente, né? Então, no saque, nós temos uma prestação de 3.920 no primeiro período, enquanto nós vamos ter 3.597. Diferenças aí, tá bom? Similaridade só na primeira linha ali nos juros. Continuando no nosso saque, dívida no início do período é o valor da dívida no final do período anterior. Então, nós vamos ter aqui, ó, a dívida no início do período 2, o valor da dívida do final do período 1. Vamos preencher? Preencheu. Valor dos juros. Fixei os meus juros lá? Não fixei ainda, né? Então, no F4 aqui, ó. Fixei. Pronto. Agora sim, posso copiar para baixo. Copiado. Amortização constante. Vai ser 3.200 até o último período, até o período 15 aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui já está preenchido. Valor da prestação, juros mais amortização. Posso mandar copiar? Posso, mas vamos rolar tudinho aí, né? Então tá tudo rolado. Ó, percebam que a prestação já vai caindo ao longo do tempo. Então, característica do saque, não ter prestações iguais, mas prestações com valor decrescente. Tudo bem? Vamos lá. Final do período. Qual que é o meu saldo no final do período? Posso copiar de cima? Pode, copia, porque é justamente o valor da dívida no início do período menos a prestação. Tá bom? Mandei preencher. Aí, ó, rolou. Ó o que está rolando aí, ó. Deixa eu tirar essa parte de cima, arrastei. Ó a nossa tabelinha aí, ó. O que está acontecendo aí? A prestação ela vai diminuindo ao longo do tempo, o valor dos juros vai diminuindo ao longo do tempo, uma outra característica do price, só que a amortização é constante, o que faz com que as prestações ao longo do tempo também venham diminuindo. Professor Fábio, onde a gente estava sofrendo aqui? Graças a Deus já encontramos, né? Ó, temos que zerar. Zeramos, professor Fábio. Já estou dando a deixa. Exatamente, né, Anderson? Já estou dando a deixa para você entrar, hein? Boa, boa, boa. Obrigado. Zeramos, já estamos zerados. Então, ambas as tabelinhas aí, seja o price e o saque, zerando no final do período. De novo, né? Ó, de novo. Né? O valor da prestação no último período é o valor da amortização mais o valor dos juros do último período. O Excel ele tem uma sacada com isso. Se a gente clicar aqui nos 3.200 que é a amortização, aperta o Ctrl mais os 48, ele vem jogar aqui embaixo. Está pequenininho, né? Mas ele joga aqui embaixo, ó, soma. 3.248, justamente o valor da nossa parcela, tá bom? Então, isso para vocês entenderem o potencial que tem no Excel. E é lógico que hoje a gente tem mais coisa, tem Power Query já existia, Power BI, tem Python, lá, tem tudo mais. Mas ainda o Excel a gente usa bastante, né, dentro de matemática financeira. Bom, não sendo diferente, também trago para vocês aqui uma tabelinha, fiz uma tabelinha do saque, né? Olha a diferença aí dos dois, ó, do price e do saque. Enquanto que no price a prestação ela é igual, no saque não. No saque as prestações elas vêm diminuindo ao longo do tempo. Apesar de que a amortização ela vai descendo aqui nesse gráfico, o valor da amortização do primeiro período é o mesmo valor da amortização do segundo período. Aliás, outra sacada no Excel. Se nós viermos com o cursor em cima de qualquer uma das prestações, ele vai dizer para a gente, ó, o valor da amortização. Então tá aí, ó. Primeiro período, valor da amortização. É que eu coloquei um gráfico aqui, né, ó. Deu uma pintada, mas se a gente colocar aqui, ó, ponto 1, valor da amortização, 3.200. Aqui no final, amortização, 14, 3.200. Tá aí, ó. Vamos lá. Valor dos juros decrescendo. Então, é uma característica muito comum com o price, é igual ao price. Os juros decaem ao longo do tempo, tanto no price quanto no saque. A amortização é constante dentro do saque, enquanto que a amortização ao longo dos períodos aumenta dentro do price. Então, fica a dica aí para vocês. Tá bom? Belezinha? Professora Denise, é isso que eu tinha para falar para o pessoal, em termos da unidade de aprendizagem 13 e 14, tanto do price quanto do saque. Vou deixar esses links disponíveis aí para a gente colocar nos fontes de dúvidas, vai estar aqui no vídeo, enfim, tá disponível aí para todo mundo. Professora, com você. Vou descompartilhar aqui, turma. Tá joia. Professor Anderson, depois você manda para mim essa parte do Excel, que aí eu vou mandar para todo mundo, né? Para todos os professores. Claro, O tranquilamente. Vamos Excel disponibilizar. e o PDF, né, do que a gente está fazendo, tá bom? Perfeito. Obrigada.
Professor Fábio, você vai compartilhar? Tá fechado, Fábio. Seu áudio tá fechado. Ah, tá. Por isso que eu não estava. Eu estava falando aqui e não estava saindo nada, né? Desculpa. Então eu vou, né, agora vou falar um pouquinho aqui sobre a unidade 15, né? Deixa eu ver aqui se já está compartilhada. Estão vendo aí já? Empréstimos em Sim. contextos inflacionários, né? Bom, gente, então, falar um pouquinho aqui antes, né, sobre a inflação, correção monetária, né? A inflação é o aumento generalizado, né, e persistente aí de preços de produtos, de bens e serviços em uma sociedade, né? E a correção monetária é um dispositivo que visa corrigir os efeitos da inflação sobre os ativos financeiros. E ela foi introduzida no Brasil em outubro de 64, com a criação das obrigações reajustáveis aí do Tesouro Nacional, conhecida como ORTN. E elas foram extintas em fevereiro de 86 pelo Decreto-Lei número 2284, né, quando elas passaram a denominar-se aí obrigações do Tesouro Nacional. E atualmente, a referência, né, de correção monetária utilizada pelo governo é a taxa referencial, né, conhecida como TR, taxa de juros de longo prazo, TJLP, Índice Geral de Preços, que é o IGP, Índice Nacional de Custos de Construção, o INCC, né, dentre várias outras aí, né? E no mercado financeiro, essa utilização da correção monetária como método de corrigir os efeitos da inflação, ela assumiu duas formas, né? A correção pré-fixada e a correção pós-fixada. Essa correção pré-fixada baseia-se numa taxa de inflação esperada ou antecipada para o futuro, né? Então, por exemplo, operações de crédito direto ao consumidor, né, o CDC, que é o crédito concedido para a aquisição de bens como automóveis, eletrodomésticos ou, ou de qualquer bem de consumo, né? E esse tipo de crédito é uma modalidade comum aí ofertada por bancos e lojas, porque ela possui uma taxa de juros bem menor do que outros tipos de crédito do mercado. E é utilizado, é claro, para estimular a compra, né? Ixi, não está indo aqui. O próximo. Espera aí. Agora foi. E temos aí a correção pós-fixada, né, que é uma correção monetária que fica em aberto, e os valores só serão conhecidos com o decorrer do tempo, à medida que os índices oficiais do governo forem publicados mensalmente, como, né, o TR, o IGPM, o TJLP e por aí vai, né, etc. Então, por exemplo, um financiamento de longo prazo e a caderneta de poupança, né, são correções aí pós-fixadas. E, né, se a gente falando aqui dessa TR, por exemplo, né, ela foi criada para ser uma taxa de juros, e a intenção era que ela fosse um parâmetro para os juros praticados no Brasil naquela época, né, em 1990, aí no governo Collor. Mas atualmente ela é um indicador de atualização monetária de algumas aplicações financeiras e operações de crédito, como, por exemplo, o FGTS, financiamento imobiliário, poupança, títulos de capitalização, títulos públicos, né, e etc. E ela possui objetivo semelhante à Selic, né, por exemplo, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é definido pelo Copom, né, o Comitê de Política Monetária, e é um índice referencial para a política monetária, para bases de taxas de juros da economia. Então, existem muitas outras, né, índices de preços aí, mas os mais conhecidos no Brasil, né, são o IGP, que é a média aritmética ponderada de três outros índices de preços, né, que é o IPA, o índice de preços do atacado, o IPC, que é o índice de preços ao consumidor, e o Índice Nacional de Custos da Construção, aí, que é o INCC. E também temos ainda, né, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e o IPC e os IPCs regionais, tá? Então são aí alguns índices que a gente tem no Brasil. Agora, esses índices, né, eles consideram a cesta de produtos necessários para a sobrevivência nos dias atuais.
E, de modo geral, né, esses índices, né, o que compõe essa cesta são alimentação e bebida, habitação, educação, saúde e cuidados pessoais, artigos de residência, vestuário, transportes, lazer, comunicação, né? Esses são os que consideram né, os mais comuns, tá? E agora, né, só que a gente vai pensar um pouquinho sobre como analisar tudo que o Anderson falou aí, né, tabela Price, que eu sofri um pouquinho aqui, pedi ajuda para ele, num contexto inflacionário, tá? Então, nós já vimos na unidade 6, que aborda a inflação, né, que o ganho real de um investimento obedece uma relação, né, 1 mais I é igual a 1 mais θ vezes 1 mais R, onde R é a taxa real e θ é a taxa de inflação, né? Essa relação será a base do estudo aqui, a gente tem que considerar algumas coisas, né? E para usar essa ideia, né, para mostrar essa ideia, vamos trabalhar aqui com o sistema Price com inflação, né? Fazer uma tabelinha aqui com vocês. Essa tabela Price em contexto inflacionário, ela deve ter a dívida corrigida a cada período. Então, dessa forma, né, a prestação constante, que é uma característica principal da tabela Price, parece não mais acontecer. Porém, né, a prestação continua sim sendo constante, porque cada valor atualizado tem o mesmo poder aquisitivo, que, como já aprendemos muito bem, é o que realmente importa nas finanças de um indivíduo. E para ilustrar essa ideia, né, vamos fazer um exemplo aqui, né, de utilização, de construção dessa tabela Price, né? Vejamos o exemplo aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó, no início de janeiro de 2023, Mariana conseguiu um crédito de R$8.000 que deverá ser liquidado no sistema Price em 10 meses para comprar uma máquina para sua fábrica. Então, considerando uma taxa de juros de 0,5% ao mês e a inflação corrigida pela TR, né, que nesses 10 meses vocês estão vendo esses valores aqui na tabela embaixo, aqui, né, eu quero montar uma tabela Price desse problema, tá? Então, vamos lá. Ó. Eu vou agora mostrar aqui para vocês, né, vou descompartilhar essa parte, vou compartilhar a planilha do Excel, que está aqui, já também, como o Anderson fez, um pouquinho já feita, né? E vamos lá, ó. Aqui eu coloquei os valores da TR, né, de janeiro até outubro, que estavam lá na tabela. Nós sabemos aqui que a dívida inicial dele é de 8.000. E agora, gente, desculpa, para eu fazer a tabela Price, eu acabei esquecendo, né? Eu preciso inicialmente calcular o pagamento, né? Deixa eu voltar a compartilhar o slide anterior aqui, ó. Eu acabei pulando uma parte importante aí, que é o cálculo do pagamento, né? Então, vamos lá. Para eu calcular o pagamento, né, qual o valor das prestações aqui, né, pela fórmula, nós temos aí que o Anderson já mostrou também para vocês, que o pagamento, ele é o valor presente que multiplica 1 mais i elevado a n vezes i, dividido por 1 mais i elevado a n menos 1. Né? Então, a taxa I aqui, ela é de 0,5%, né? Ou seja, 0,05%, e nós sabemos que o valor presente é de 8.000. Bom, substituindo esses valores aqui, né, eu não fiz pelo Excel, né, já que vocês vão precisar usar isso daqui nas provas também, né? Então, vamos fazer um treino sobre isso também. Então, o PMT, substituindo os valores ali, nós temos que I, eu vou usar 0,05, ele está aqui, né? O meu período N são 10 meses. O I, a taxa, 0,05 está aqui. Dividido por 1 mais I, então 1 mais 0,005 elevado a 10 menos 1. E aqui, gente, eu vou, né, primeiramente somar esses caras aqui. Então, vai ficar 1,05 elevado a 10 vezes 0,05, e aqui no denominador dessa fração, 1,005 elevado a 10 menos 1.
Se eu jogar esses números aqui na calculadora, tá? Eu vou obter esse número aqui em cima, né? Ó, 1,005 elevado a 10 vezes 0,005 é igual a esse número, que é 0,005255701. E se eu fizer aqui 1,05 elevado a décima menos 1, isso vai ficar 0,051140,132, tá? E para fazer essa multiplicação, né, aqui, primeiro eu vou dividir esses dois números, cujo resultado é 0,102.770.579, e ao multiplicar esse cara aqui por 8.000, eu tenho lá o valor do PMT, que é igual a 822,16, né, aproximadamente. Agora sim, né, tendo em mãos o valor do pagamento, eu vou conseguir construir a minha tabela price, tá? Então, vamos lá, vamos para a construção agora sim, né, lá no Excel. Então, vou compartilhar ele mais uma vez aqui com vocês. Então, tá aqui, né, agora, né, o PMT, né, tá aqui o meu PMT, e tá aqui a ideia inicial para eu construir essa tabela com valores corrigidos aqui pela TR. Então, peguei os valores da TR em porcentagem, em cada período, e eles estão aqui na minha tabela. Eu vou precisar construir todas essas informações aqui, inicialmente, né, usando essas ideias que eu vou fazer passo a passo aqui com vocês e mostrar como construir. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu sei que a minha dívida inicial é de 8.000, né? E aqui nessa segunda coluna, eu vou colocar o valor de 1 mais a TR dividido por 100. Então, vou, né, colocar aqui o igual, 1 mais a TR, que está aqui nessa coluna, dividido por 100. Se eu der o Enter, está aqui o meu valorzinho. Qual é o valor da minha dívida corrigida? Né? A dívida corrigida, gente, ela é dada pela multiplicação da dívida por essa coluna 2, né, que é 1 mais a TR sobre 100. Então, está aqui a minha dívida corrigida. E o juro, como é que eu vou calcular? O juro, ele é dado pela multiplicação da dívida corrigida pelo juro, né, que é pela taxa, né, que é 0,05. Então, está aqui o meu juro inicial. Para eu calcular, né, a minha prestação agora, né, nesse primeiro período, ela vai ter que ser corrigida. Né? Corrigida como? De acordo com a TR daquele mês. Né? Então, esse PMT corrigido vai ser o PMT inicial, que está aqui, e multiplicado por 1 mais TR sobre 100, que é 825,61. E para eu calcular a amortização, o que eu faço? Eu tenho que fazer a diferença entre o meu pagamento corrigido e o juro, que é essa coluna 4. Eu tenho aqui uma amortização de 785,45 inicialmente. E qual vai ser o meu saldo? O saldo é a diferença da minha dívida já corrigida para a amortização. E ele está aqui, né? 7.248,15. E para eu completar a tabela, gente, eu tenho que repetir esse processo até o final. Né? Então, agora, qual que é a minha dívida? A minha dívida é o meu saldo anterior. Vou ter que fazer aqui 1 mais a TR dividido por 100. Fazer o cálculo da dívida corrigida, que é a multiplicação da dívida que eu tenho hoje pela coluna 2. Vou calcular o juro, né? O juro é calculado pela dívida corrigida multiplicado pela taxa de juro. E o PMT, né? Aqui, o PMT, né, pessoal, se vocês olharem um pouco lá na unidade, né, na forma como ela está explicada na unidade 15, ele coloca lá da forma como que vocês estão vendo aqui. O PMT corrigido dado por PMT vezes a coluna 2. Só que o PMT não é o PMT original, né, inicial, é o PMT corrigido. Né? Então, esse PMT anterior, né, do período anterior, multiplicado
pela coluna 2. Né? Então, eu tenho que atualizar esse novo valor. E ele será de R$ 829,74. E como é que eu vou chegar aqui na amortização? Sempre da mesma forma, né, gente? Fazendo o pagamento, né, a diferença entre o pagamento e o juro nesse período. E o saldo também, né? Agora fazendo a diferença da dívida corrigida para a amortização que será feita. E está aqui, né? Eu vou seguir fazendo esse mesmo processo, né? Ó, saldo anterior, né? A minha nova dívida. Vou escrever aqui de novo 1 mais a TR desse mês dividido por 100. Vou multiplicar um pelo outro, né? A coluna 1 aqui pela coluna 2 para eu obter a dívida corrigida. Vou fazer o cálculo do juro, que é dado aqui por essa dívida corrigida, né? Pela multiplicação da dívida corrigida pela taxa de juro. O PMT corrigido, né? É o pagamento corrigido no período anterior, multiplicado pela coluna 2, que é 1 mais a TR sobre 100. E aí sim vou fazer as diferenças, né, para calcular a amortização entre o PMT corrigido e o juro. E para eu calcular um novo saldo, de novo, uma diferença entre a dívida corrigida e a amortização. Tá? E aí eu vou fazer esse mesmo processo aqui. Esse cara aqui vai ser essa dívida. 1 mais a TR. 1 mais a TR sobre 100. A dívida corrigida com uma multiplicação entre esse cara e esse. Né? O juro também, de novo, né, pessoal? Fazendo aqui a multiplicação da coluna anterior pelo juro, que está aqui. O PMT corrigido, né, vai ser dado pelo pagamento anterior, multiplicado por 1 mais TR sobre 100, que é o que está na coluna 2. E a amortização, vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer a diferença do pagamento... Opa, faltou igual. Do pagamento para o juro. E aqui eu posso fazer também a diferença entre a dívida corrigida e o saldo e amortização, né? Isso vai me dar o saldo anterior. Eu teria que ficar repetindo esse processo, né, gente? Mas, né, como o professor Anderson mostrou aí anteriormente, eu posso usar alguns recursos aí do Excel, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer a mesma coisa que ele fez aqui. Eu poderia, né, puxar esses valores aqui para baixo, né? Ele vai vir fazendo a mesma operação que foi feita anteriormente, né? Ele zerou aqui por quê? Porque eu não tenho os outros valores que vão preencher essa tabela. Então, eu vou fazendo esse mesmo processo aqui para todos eles, né? Aqui, ele mudou o meu cálculo, né? Ele pegou o valor anterior. Então, não vou poder fazer isso nesse caso aqui. Aqui eu vou ter que fazer, acho que manualmente, hein? Não sei como fazer esse recurso diretamente, como o professor Anderson fez. Mas vamos lá, ó. O juro, ele é o valor anterior multiplicado pela taxa, né? Que eu não fixei essa taxa, né? Acredito que se eu fizer, né, colocar o símbolo do dinheiro aqui, ele pode ser que funcione, né? Que isso faz com que a célula fique estática. Deixa eu ver se vai funcionar isso. Ver se eu puxar ele para baixo, ele vai fazer o cálculo agora. Acho que vai, né? Ó. Acho que isso funciona. E aí, agora sim, né, funcionou. O segredo aqui, né, como eu estava usando uma célula já pronta aqui, e se você vai puxando ele para baixo, ele vai levando para a célula abaixo, né? Mas eu queria que ela ficasse fixa, então coloquei esse símbolozinho aqui. Isso fez com que fixasse o valor e eu conseguisse realmente arrastar esses números para baixo, né? E completar minha tabela aqui. Né? A tabela price está aqui completa, com uma diferença bem pequena.
né? Então, agora acho que deu certo aqui o cálculo. Beleza, gente? Acho que é isso, né, professora? Tá aí, né, a tabelinha price com inflação, né? E era isso daí que eu tinha para falar para vocês, gente. Obrigado aí. Obrigada, professor. Depois você manda para mim também, então, essa Mando. planilhinha para eu enviar também, que eu envio para todo mundo e vocês disponibilizam, né, para salas. Sim, sim. Quer que eu mando a tabela do Excel ou só ela prontinha? Ah, manda a tabela, né? Acho que é Eu assim que o mando tudo. Anderson vai Eu tenho mandar. essa tabela aqui também, eu coloquei ela no slide também. Então eu Isso, já mando as duas coisas. que aí o pessoal pode ver a tabela também, Sim, sim, com né? certeza. E os slides, a parte dos slides Sim, também. sim, os slides já, com certeza. Bom, agora a gente está quase finalizando, né? Acho que só falta o professor Wilton falar sobre a última unidade. Sim. Vocês estão me ouvindo direito? Estamos ouvindo, eu não estou vendo. Eu estou Eu vendo habilitei a ainda, câmera. Peraí, eu vou desabilitar e habilitar de novo. mas a tela está compartilhada, eu acho, do professor Fábio. Isso. Bom, abri a câmera novamente. Desculpa, eu já descompartilhei, gente. Não vi que eu não Beleza. tinha descompartilhado aqui, desculpa. Eu não estou me vendo. Minha tela aqui aparece meio que bege, assim. Embora eu abra a A câmera. gente também não está te vendo. Vou tentar mais uma vez. Bom, deixa eu ver se o slide aparece, que aí mesmo que eu não apareça, não tem problema. Vou fazer aqui o processo de novo de compartilhar. Provavelmente é a minha internet, viu, pessoal? Aqui está carregando, acho que deve estar prestes a aparecer o slide. Apareceu. Beleza. Deixa eu só aumentar uma coisa aqui para mim, para que eu também enxergue. Perfeito, então. Bom, pessoal, mais uma vez, tomo 30 segundos de vocês aí destacando a validade, né, desse encontro aqui. Espero que tenha sido bastante útil aí a explicação dos colegas, bem como aquilo que eu preparei para vocês. E acho decisivo, né, acho muito importante que cada um aí dentro dessa jornada que é fazer o ensino superior tenha essa possibilidade de ter um acesso aí ao material, às resoluções, de um jeito que envolva uma dinâmica diferente. Então, acho muito legal essa ideia das aulas. No nosso último assunto aqui, a gente fala de câmbio. Eu, mais uma vez, separei lá um exercício do nosso material, procurei resolver detalhadamente, tá bom? Então, eu peguei um exercício que diz o seguinte: pesquisando em um site de turismo, encontramos um hotel em Madagascar, olha só, com um bom preço, a uma diária de R$80. O hotel aceita pagamento em dólar, e aí a ideia é a seguinte: para uma estadia de 15 dias, quantos dólares devemos dispor? Esse exercício pede que a gente use a cotação citada num exercício anterior, por isso que aí eu destaquei na cor vermelha, tá bom? Nessa cotação aí ele cita que $1 vai ser equivalente a R$3,15. Só um detalhe, pessoal, o exercício pede para a gente desconsiderar o IOF, e eu tenho aqui na câmera do meu celular uma observação / curiosidade, mas eu acho ela bastante válida, né?
se você for fazer transações internacionais, tomar esse cuidado, né, com o IOF. Com um detalhe, geralmente ele tem alíquotas, né, ou porcentagens bastante diferentes. Então, por exemplo, se você for comprar o papel moeda, a alíquota é quase 3 vezes mais do que se você for vender papel moeda, tá bom? A alíquota, por exemplo, quando você usa um cartão de crédito, é bastante diferente do que aquela quando você sinaliza para o governo que você está levando dinheiro em espécie, tá bom? Então, acho até razoável que o exercício não considere o IOF, porque situações diferentes envolverão IOFs diferentes. Bom, vamos lá para a resolução. Então, eu vou considerar que eu vou gastar R$80 em 15 dias. Opa, perdão. Eu vou gastar R$80 em cada um desses 15 dias. Então, 15 dias vezes R$80, um total de R$1.200 no total, né? Se você realmente imaginar que vai ficar ali um pouquinho mais do que 2 semanas no hotel. E agora eu vou fazer a conversão usando uma regra de 3, coluna da esquerda, dólar embaixo de dólar. Coluna da direita, valores em reais, embaixo de valores em reais. E aí eu preenchi com aquilo que a gente conhece. Na primeira linha, a cotação, $1, R$3,15. E na segunda linha, a informação de que eu vou gastar R$1.200. E chamei de X, né, uma letra que tradicionalmente a gente usa, que é o valor desconhecido em dólar. A partir daí, pessoal, a gente faz aquilo que comumente a gente chama de multiplicação em cruz. Então, o 3,15 vai multiplicar o X e o 1 vai multiplicar o 1.200. Notem que, então, eu destaquei a conta nesse canto aqui do slide, tá bom? 3,15 multiplicando X, do outro lado, 1 vezes 1.200. 1 vezes 1.200 dá o próprio 1.200. E eu vou repetir algo que eu falei no exercício anterior. A gente tem aqui um caso clássico e também relativamente simples da chamada equação de primeiro grau. Para que eu deixe o x isolado, eu vou imaginar uma operação inversa. E se do lado esquerdo o 3,15 está multiplicando, é razoável que no lado direito eu encaixe esse número numa divisão. Notem então que eu tenho, portanto, 1.200 dividido por 3,15, e aí obtemos lá a nossa resposta de aproximadamente $380, quase $381, né? 380,95. Beleza, pessoal? Agradeço em nome de todos os colegas aí, quem está assistindo depois e quem conseguiu acompanhar nessa tarde aqui de hoje. Certinho, vou tentar novamente descompartilhar, mas eu estou com dificuldade, acho que até pela lentidão aqui da minha internet, tá bom? Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos os professores. Depois o pessoal vai assistir, né, o vídeo, e assim, a gente tenta chegar num acordo do horário, mas a gente sabe que esse horário, 2 horas da tarde, na sexta-feira, não é um horário fácil para vocês conseguirem estar ao vivo, né? Mas a gente assim, fez a gravação com muito carinho, para que ela vai ficar lá registrada, para vocês poderem assistir depois. Não é fácil a gente conseguir conciliar os nossos horários, né? A gente está em 5, mas são 6. O professor desse já teve que sair antes, porque ele já foi dar aula. Então, são 6 professores com horários completamente diferentes. Então, para a gente conseguir chegar num acordo de horário é difícil. Então, a gente, né, tenta chegar num acordo para a gente aqui, mas a gente deixa a gravação para vocês, e aí cada um assiste no seu tempo. Acho que essa é a proposta mesmo dessas aulas, né? E a gente vê que tem muita visualização depois. Tem bastante visualização lá na página do EAD, né? E aí é legal, que aí a gente sente que a gente está fazendo o que realmente a gente quer fazer. A gente quer ajudar, quer contribuir, né? Quer colaborar com vocês para sanar qualquer dúvida para as provas presenciais que vão começar semana que vem. Tá certo? Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa.
Mas eu só tenho a agradecer aí, porque todos os mediadores participam, né, fazem questão, a gente tenta chegar num acordo de horário, porque todo mundo quer participar. Não, é isso mesmo. Eu respondi a alguns alunos lá no chat também, né? Se tinha, por exemplo, outros horários para colocar, mas aí a explicação é essa, né, Denise? Um horário comum para nós aqui é esse, né? E quem não pode entrar ao vivo pode assistir depois, né? E esse é o intuito mesmo, de ajudar os alunos. Sim, eu não acho que todo mundo aqui dá aula à noite também, né? Então, talvez à noite seja melhor para a maioria dos alunos do EAD, mas nós somos professores que nós damos aulas à noite presencial. Então, a gente não consegue conciliar. É meio difícil mesmo. É meio difícil. Mas é isso, pessoal. Então, espero que a gente possa contribuir. Não deixe de assistir a live do semestre anterior, que a gente procurou, a gente pegou exercícios diferentes que a gente resolveu no semestre passado. Então, assistam as duas, que vai ajudar bastante na prova. Isso aí. Tá certo? Bom, vou parar de gravar aqui então. Muito bom. Parei.